Bem-vindos à apresentação da operadora de turismo italiana Europeando. Hoje, nós gostaria de introduzir para vocês quais são os nossos tours regulares que operamos do norte da Itália, saindo de Milão, e dar um pouco uma explicação sobre o que é Europeando, onde nasceu, como funciona trabalhando na Itália e na Europa. Vamos começando com umas fotografias que nos acompanham, explicando que a operadora Europeando nasce no ano 1947 pela paixão das viagens da família Laiolo, que ainda hoje, depois de mais de 70 anos, sigue sendo a dona, a proprietária da Europeando. Pode-se ver na fotografia da esquerda um ônibus dirigido pelo Dante Laiolo, que é o pai do proprietário atual da Europeando. Imagine que a mulher dela, em 1962, se convertiu na primeira mulher motorista de ônibus viajando por toda a Europa. Nos anos 90, aparece, por fim, também Europeando, a operadora com a função, obviamente, moderna, com a visão para o futuro, para viagens nacionais e internacionais. O que é que faz Europeando? Nós operamos com tours regulares, como já expliquei, saindo de Milão, mas também de Roma e de Gênova. Mas podemos operar também tours à medida para grupos de escola, grupos de amigos, tours escolares, efetivamente, ou peregrinações, ou tours luxo para o VIP, pessoas que querem viajar, por exemplo, sozinhas, sem outros membros de grupo, para viagem especial inesquecível. Também trabalhamos com turismo de tipo MICE, ou seja, todas as viagens organizadas para empresas dentro da Europa. Claro que uma das notas mais importantes nesse momento histórico fundamental é o Covid. Sabe que já afetou muito o sistema turístico no ano 2020, então para o ano que vem, o fim do 2020, o ano que vem, temos que propor todos os nossos produtos para fazer de maneira que os nossos tours sejam, como se diz, COVID-free. Como se faz isso? Tratamos, então, começando com os transportes. Um ônibus de 62, 64, 65 assentos não pode ser ocupado totalmente, como se fazia anteriormente. Então, temos aqui nesse esquema um ônibus grande, pintado por 3 cores diferentes. Uma cor verde, que indica todos os assentos que podem ser ocupados pelos passageiros na viagem. O cor azul indica os membros da mesma família que podem ocupar o assento. E em vermelho são os assentos que em nenhuma forma podem ser ocupados. Significa que, incluindo pessoas que viajam sozinhas, mas pessoas que viajam combinado, um casal, mãe com filhos, pai com filhos, com os avós, entre primos, entre membros da mesma família, um ônibus de 65 assentos pode ser ocupado no máximo com aproximadamente 40 espaços. Essa é a regra, a lei nacional italiana, que vale também para a França, de esse momento. Claro que subindo aos ônibus, vamos entregar todos os aparatos necessários, como as máscaras para proteção individual, e todo é sanificado diariamente com a limpeza dos ônibus, os meios de transporte, incluindo também as minivans. Isso vale para os ônibus que são os nossos, mas é importante que todas essas regras sejam seguidas também nos lugares que ocupamos durante os nossos circuitos, nos hotéis, nos barcos, que são parte integrante dos nossos tours, especialmente na zona que visitamos pelos lagos italianos, ou na zona da praia, da costa, tanto no norte como no sul, nos trens, porque, como veremos depois, temos um trem de alta velocidade, o famoso trem rápido italiano, o Frecciarossa, o Ítalo, que é outra empresa privada viajando pelo país, e, claro, os museus, os parques arqueológicos, os monumentos, que incluímos nas entradas. Todos esses grupos que incluímos nessa página, para estar aberto, tem que todos respeitar a mesma regra, que é basicamente a regra da distância social dentro da mesma. Isso vale, por exemplo, para o check-in, vale para todos os momentos de ocupação interna do hotel,
como também no momento do café de manhã, onde as mesas têm que ser separadas ao menos de 1 metro entre uma e outra. O clássico serviço de buffet, neste momento, não está funcionando, porque é um serviço à carte, então o moço para pedir qual seria o café da manhã, aquele que a pessoa quer tomar, porque, claro, o buffet já não é válido nem nos bares, nos restaurantes e também não é válido em todos os hotéis. Os meios de transporte, no mais possível que nós utilizamos, são particulares, então utilizados somente para o grupo. Onde isso não for possível, ou não estiver incluída essa forma, então, transporte público, por exemplo, a distância tem também que ser respeitada com o uso das máscaras em todos os espaços fechados. Todos esses serviços estão sempre com sabão para higiene da limpeza das mãos, no começo e no fim do utilizo dos serviços. Também isso vale para todas as entradas nos monumentos e museus, seja ao ar livre ou sejam fechados. E claro que muitas foram as cancelações durante o começo do ano 2020 para a temporada nova. Então, tivemos que incluir muitas medidas para tratar de ajudar na melhor forma possível o cliente. Uma ideia que estamos desenvolvendo para o futuro é que os nossos tours regulares, que vamos agora apresentar dentro de poucos minutos, possam ser utilizados exatamente com todas as formas dos serviços, a tipologia dos hotéis, o dia a dia, em forma privativa. Então, se um grupo de família ou um grupo de amigos quer tomar o mesmo tour numa faixa escolhida por eles, sem viajar com outras pessoas, tomando os serviços do circuito e os serviços também pré e pós-tour, como excursões, como hotéis, terá que acrescentar somente o 10% do preço regular que nós propomos para o público dos nossos circuitos. Essa é uma condição especial que vale só para os grupos e tem que ser o mínimo de 4 participantes. Claro que para contar como um grupo, falamos mais ou menos, não temos um máximo de pessoas, mas consideramos um mínimo entre 4 e 10, 12 pessoas, já para considerar um grupinho de amigos ou um grupinho mesmo de membros da mesma família. Um programa que desenvolvimos neste ano é chamado Viaje Seguro em espanhol, que seria Viagem Segura em português, é uma forma de ajudar para guardar dinheiro e guardar a viagem. Por quê? Claro que foram muitas as cancelações do ano 2020 devido ao Covid, algumas também de último momento. Então, a nossa introdução é entregar um voucher para, basicamente, parar os serviços, mantê-lo iguais, sem mudar nada no preço, e permitir a pessoas que a viagem possa ser tomada novamente no ano que vem ou em 2022, com a mesma tipologia de serviço, a mesma tarifa, todos garantidos, de maneira que possa ainda sonhar com a sua viagem. Claro, depois poderá acrescentar também outra tipologia de serviço, claro que lá vamos ver caso por caso. Ainda mais importante é a forma, essa é mais válida para o ano que vem, chamada guarda do dinheiro. Guardar seu dinheiro significa que, devido às muitas possibilidades que ainda existem no mundo inteiro, de momento, que devido aos efeitos da pandemia do coronavírus, se possam fechar alguns aeroportos, portos, estações, bairros da cidade, parte de um país, e que não permitam a possibilidade de viajar da pessoa para algum motivo, inclusive o mesmo contágio do protagonista da viagem, incluindo, acrescentando ao preço da viagem uma tarifa geral única, uma tanto de 60 euros por pessoa,
podemos garantir a cancelação de todos os serviços pelos efeitos do coronavírus até 5 dias antes da saída, sem nenhum preço acrescentado, deixando que a pessoa, então, possa escolher outro momento para viajar sem nenhum gasto novo. Então, essa é a novidade melhor que deixa as pessoas viajar no futuro próximo com mais tranquilidade, ou seja, saber que em caso de qualquer limitação da viagem, com essa tarifa que não é obrigatória, é opcional, pode ter guardada a viagem e guardados todos os serviços. Vamos falar agora dos tours regulares. Qual é a característica? São saídas garantidas que incluem visitas a alguns dos lugares mais emblemáticos da Itália fora do clássico. Nós, quando falamos de itinerário clássico, queremos dizer a Itália de Roma, Florença, Milão, Veneza. Aqui nós usamos somente Milão e Roma como pontos de saída dos tours, mas vamos a visitar alguns dos lugares mais escondidos e mais belos em absoluto do nosso lindo país. Lugares que talvez estão um pouco mais fora dos itinerários clássicos, mas que são maravilhosos lugares patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco, ou lugares que são mais autênticos, onde realmente respirar a atmosfera italiana, degustando produtos locais. Os nossos circuitos incluem, além das visitas, pernoite nos hotéis em 2 categorias, que nós chamamos conforto e luxo. O pacote conforto indica um hotel de 4 estrelas ou de 3 estrelas superior, em caso este hotel seja muito bem considerado, muito bem avaliado e especialmente fique bem perto de todos os lugares de maior interesse da cidade. No pacote luxo, consideramos hotéis de 5 estrelas ou de 4 estrelas superior, em caso não há hotéis de 5 estrelas na cidade que visitamos. Mas a característica mais importante é que nos nossos tours regulares os grupos são pequenos. Não viajamos com um grupo de 40, 50 pessoas. O exemplo do ônibus foi somente um exemplo, mas pode ser usado igualmente para uma minivan ou para um ônibus de 20 plaças, de 30 plaças ou de 40 plaças. A característica, então, é poder fazer todas as visitas com tranquilidade, com devagarzinho visitar todos os lugares, porque não temos pressa nenhuma com grupos pequenos, que em geral contam entre 8 e 15 pessoas. Pode ser 20, 22, 24 pessoas nas datas mais emblemáticas, talvez perto da Páscoa, ou em maio, ou em setembro. Mas, em geral, o nosso promédio é de 10, 15 pessoas. Não incluímos a parte do café de manhã e das degustações de produtos locais, almoços e jantar que são livres, mas a característica mais importante é que os hotéis que usamos sempre são no centro da cidade, que significa que os turistas, depois do dia de visita acompanhado pelo guia acompanhante, podem sair de tarde andando para jantar, para desfrutar o centro da cidade, sem perigo e em total tranquilidade. Vamos ver, ajudado agora por este mapa completo da Itália, que indica em azul Milão e em laranja Roma, quais são as saídas dos circuitos. Hoje vamos falar principalmente da saída de Roma e de Milão, parte 2. Aqui indicamos Tour dos Lagos do Norte, Tour da Ligúria, Tour das Dolomitas, área de montanha na fronteira com a Áustria, Tour da Costa Azul, a zona da Provença, Alto Costa Azul da França, e Tour do Piemonte, aqui zona entre Turim e Milão e da montanha. Indicamos saída de Roma e de Milão, porque todos esses 5 circuitos, que entre outras coisas se podem combinar entre si, formando lagos com Ligúria, lagos com Dolomitas, Ligúria, Costa Azul, etc., saem sempre de Milão. Tem uma duração de 4 dias e 3 noites, ou de 7 dias e 6 noites em forma combinada entre eles. Ou podem sair também de Roma, com trem de alta velocidade, ida e volta para Milão, 600 quilômetros, 3 horas e meia de caminho, trem muito confortável, muito bom, muito rápido, com serviço de excelência. Hotel
pernoite em um hotel, onde ao dia seguinte se junta ao grupo para que o circuito começar e depois, na fim da viagem, deixamos aos clientes na estação dos trens de Milão para que possam tomar os trens para Roma. Então, aqui temos a ideia geral de Milão e de Roma das saídas dos tours, em individual ou em combinados. Cobrimos uma porção muito grande da Itália, basicamente o inteiro norte, a ilha da Sardenha, a ilha francesa da Córcega, o centro da Itália com a Toscana, a Umbria, o Abruzzo, e as regiões do sul, da Puglia e da Calábria. Falamos dos tours regulares 2021 e 2022, porque devido ao Covid, para permitir nossos clientes terem mais opções para escolher a sua viagem, já planejamos saídas garantidas não somente para o ano que vem, mas também para o ano 2022. Visitamos 129 destinos, 31 circuitos distintos, 30 lugares patrimônio da Unesco. A Itália é o primeiro país do mundo pelo número dos lugares patrimônio da Unesco. O total da saída garantida, somando Milão e Roma, chega a ser de 273 saídas totais por ano. Então, falamos de mais de 500 saídas entre os 2 anos. Usamos uma alta temporada entre abril e outubro, uma temporada baixa, fevereiro, março, novembro e dezembro. Aqui qual é a diferença? Que basicamente é todo igual. Só que na temporada baixa, algum serviço, especialmente serviço de barco, devido ao clima frio invernal, não funciona e a alternativa se dá com um roteiro basicamente igual, mas terrestre. Por que saímos de Roma e de Milão? Como se pode ver nessa imagem, o maior aeroporto italiano por número de passageiros por ano é o aeroporto de Roma Fiumicino. É o aeroporto onde saem e chegam a maioria dos voos internacionais direto. Essa é uma nota positiva, especialmente nos tempos que estamos vivendo agora, porque significa sair, por exemplo, com um voo da LATAM de São Paulo para Roma sem fazer escala em nenhum momento. Então, subir no avião, já chegar na Itália. Então, ao chegar em Roma, muitos podem imaginar ou pensar que só poderiam começar uma viagem perto de Roma, Sicília, Costa Amalfitana, ao sul da Itália. É por isso que nós queremos oferecer a oportunidade de ir também para o norte, embora a chegada dos passageiros seja Roma. Porque o trem de alta velocidade é uma combinação muito boa e muito positiva para permitir às pessoas de conhecer Milão e no norte somente em 3 horas mais, em absoluta comodidade. Por que, então, proponemos essa possibilidade de reservar de Roma? Porque é cômodo, claro, cômodo porque significa chegar na Itália e não precisar de comprar um tiquete de trem para viajar no último momento, com a possibilidade de não ter o horário desejado ou o espaço também desejado. Então, essa é também uma boa promoção da alta velocidade italiana que funciona muito bem. Segundo, é barato, porque é uma oferta especial que nós queremos proponer para os nossos passageiros. Então, a diferença de preços, embora dos 2 trens que se tomam por pessoa, mas da noite pré-tour em Milão, 22 dos 36 preços, tem uma diferença menor de 50 euros, 10 menor de 20 euros, e inclusive 3 são absolutamente igual. Então, uma boa solução para todos. Para quem já está em Milão ou para quem chega em Roma e quer ir para Milão. Então, falamos agora dos tours que saem de Milão, começando pelos Lagos do Norte, passando pela Ligúria, seguindo para a Montanha das Dolomitas, a Costa Azul francesa e o Piemonte. Como se combinam entre eles os lagos com as Dolomitas, os lagos com a Ligúria com a Costa Azul, a Ligúria com o Piemonte. Este é um mapa do norte da Itália para ter uma ideia de quais são os lugares que vamos visitar. Aqui em azul escuro temos a região Ligúria. Sua capital é Gênova, famosa pelas aldeias turísticas de luxo, Rapallo, Portofino, Santa Margherita, que fica só 30 quilômetros ao leste de Gênova, ou as famosas e bonitas Cinque Terre.
A região muito grande, a maior região peninsular continental da Itália é o Piemonte, onde é uma homenagem principal, especialmente a esse lindo território onde se encontra o escritório principal da agência europeia, ou seja, a nossa agência, que tem, além disso, outra na cidade de Roma, onde eu me encontro neste momento e estou falando. Aqui em marrom, 3 micro-regiões chamadas Monferrato, Roero e Langhe, produtoras internacionais extraordinárias de vinhos tintos, especialmente o Barolo, Barbera, Barbaresco, Nebbiolo, exportados pelo mundo, e patrimônio mundial da humanidade, do Unesco, pelos seus vinhedos. Aqui a região menor da Itália, de cor vermelha, é o Vale de Aosta, capital Aosta, linda cidade de origem romana, cor maior, a última aldeia italiana antes da fronteira com a França, nos pés do Monte Branco, Mont Blanc, 4.810 metros, a maior montanha dos Alpes e da Europa. A região mais povoada da Itália, 11 milhões de pessoas, que significa a sexta parte do inteiro país, mora na Lombardia, o centro principalmente econômico da Itália, com capital Milão, e centro também de 4 dos lagos que visitamos. Uma parte do Lago Maior, o inteiro Lago de Como, bem perto da fronteira com a Suíça, o pequeno Lago do Iseo nos pré-Alpes Uróbicos e o Lago de Garda, compartidos também com a região do Trentino Alto Adige. Essa região diverge, uma região interessante, porque tem uma área, Trento, totalmente italiana e uma área de Bolzano para cima, que é alemão-italiano, doble língua. Porque essa zona, até o fim da Primeira Guerra Mundial, foi parte da Áustria-Hungaria. Em verde claro, compartido entre o Trentino Alto Adige e o Vêneto, o Parque Nacional das Dolomitas, as montanhas mais belas do inteiro arco alpino. Então, essa região que tem parte do Lago de Garda, está sobre o Mar Adriático, conta com Veneza, com as Dolomitas, é o Vêneto. Aqui nós vamos a visitar a cidade de Verona, no sul dos lagos e das Dolomitas. Parte da França, essa é a Costa Azul francesa, a cidade principal em Niça, mas também temos Mônaco, que é parte de um pequeno estado, que não é francês, mas é independente, bem perto da fronteira também com a Itália. Essa é parte da região chamada Provença, São Rafael e Saint-Tropez, Alpes, aqui na cima do Aise e Menton, e Costa d'Azur com Saint-Paul-de-Vence, Niça e Mônaco. Aqui também vamos visitar essa zona com um tour dedicado inteiro. Começamos com os tours dos lagos do norte. Então, todos os tours que operamos sempre estão disponíveis em língua espanhola durante todo o ano. Mas a maioria dos tours também tem saídas especiais com guias falando português. Aqui, o Lago do Norte, basicamente, tem uma saída por mês com guia falando português, senão o guia sempre garantido falando espanhol. Este é um tour itinerante que opera o ano inteiro, em alta temporada de abril a outubro, em baixa temporada de novembro a março, com só uma única diferença, que o cruzeiro de 2 horas e 15 minutos que se faz no dia 2 entre Como e Bellagio não opera na baixa temporada e se substitui com roteiro panorâmico de ônibus todo sobre ali da costa do Lago de Como. Dizia que é um tour itinerante, porque saindo de Milão dormimos em 3 localidades distintas, do oeste para o leste. Uma noite em Como, uma noite em Bérgamo, uma noite em Verona. A degustação aqui é de um vinho típico, um vinho com borbulha, o famoso Prosecco, que se produz na região do Vêneto, é que uma das bebidas, dos vinhos mais tomados na Itália, que tomaremos com um aperitivo de bem-vindo para todos os passageiros, dependendo do clima, no Lago de Como ou no Lago Maior. Vamos ver um pouco, acompanhado por fotografias, qual é o itinerário do tour. Saindo de Milão, 90 quilômetros ao oeste de Milão, se encontra o Lago de Orta, um lago muito pequeno, com uma barca, com uma lancha privada, em menos de 5 minutos da aldeia de Orta San Giulio se chega na ilha de San Giulio, ocupada principalmente por um monastério católico de monges, onde não se pode entrar, são de clausura há mais de 40 anos. Só podemos visitar a Basílica de San Giulio, representada aqui com essa torre. É uma igreja românica muito bonita. Essa é chamada a Ilha do Silêncio,
Porque, embora das muitas casas sobre a costa que vemos, só 3 pessoas moram lá permanentemente. Depois de um passeio muito lindo, que é um passeio circular, se faz um pouco mais de 5 minutos, trataremos de ficar lá, claro, muito mais tempo para deixar a possibilidade de respirar a atmosfera, o ar dessa ilha. Se volta de novo para a aldeia, para o ônibus e se vai para o Lago Maggiore, o maior lago do noroeste da Itália. Aqui visitamos a aldeia de Stresa, uma cidade muito famosa, talvez a mais famosa do lago. De Stresa, depois do almoço livre, tomamos uma lancha particular que em 15 minutos nos leva a visitar as 2 ilhas particulares do lago, a Ilha dos Pescadores, essa que se nota na foto, que é a Ilha Bela com seu jardim. Pertenecem, no começo do século XVII, à mesma família, a família Borromeo, uma família nobre da Toscana, que ainda passa um par de semanas no seu castelo privado, que no resto, aqui na ilha, que no resto do ano, pode-se também visitar. A visita lá é opcional. Chegamos, por fim, a dormir em Como, uma linda cidade sobre o lago de Como, bem perto da fronteira com a Suíça. E em Como começará o dia 2, com um lindo passeio pelo centro da cidade, passando também na frente dessa igreja, que é a última igreja gótica construída na Itália no fim do século XIV. Depois, na alta temporada, subimos sobre um barco público para o cruzeiro de 2 horas e 15, ou se não, 2 horas e 15 aproximadamente, seria também o tempo que demoramos de ônibus para chegar até a Perla do Lago, Bellagio, que está exatamente nesse lago, que tem uma forma da Y ao revés. Depois da visita do tempo livre em Bellagio, seguimos para Bergamo, que fica a uns 75 quilômetros mais ao leste. Bergamo é uma interessante cidade de origem romana, que está dividida em 2 áreas. Uma área antiga, que é essa área, a parte alta, ocupada pela Catedral de San Alexandre, para a Capella Colleoni, que foi um famoso erro na guerra entre Milão e Veneza, e para a igreja de Santa Maria. Embaixo se encontra a cidade que nós chamamos moderna, origem 1500, 1600. Lá fica o hotel, a maioria dos restaurantes e das lojas. Então, boa possibilidade para sair depois para os clientes ao fim do dia. No dia 3, 80 quilômetros ao leste de Bergamo, se encontra a cidade de Sirmione. Estamos no profundo sul do lago de Garda e com uma dessas lanchas vamos fazer um roteiro de 30 minutos ao redor do castelo e da península de Sirmione. Sirmione é uma aldeia medieval muito bonita, caracterizada pelo castelo, que é o único castelo medieval no mundo com um porto no seu interior que sigue ainda hoje funcionando. 80 quilômetros aproximadamente é a costa oriental do lago para chegar até o norte em Riva del Garda. Lá as montanhas são muito mais altas, se assomam sobre a aldeia. Aqui ficaremos para o almoço livre e as visitas antes de acabar o dia 3 em Verona. Essa é uma foto da Arena, que é um anfiteatro romano mais antigo do mesmo Coliseu, que se usa na temporada de verão, entre junho e setembro, todos os fins de semana, para representações da ópera, do Verdi especialmente, mas também o ballet ou música dos tenores. A ópera de Giuseppe Verdi é como dentro de um pequeno estádio onde pode conter até 15 mil pessoas. Essa é uma boa opção para os clientes que viajam no verão. Depois do fim do dia, nós chegamos sempre às 5 horas, não muito mais tarde, a ópera começa às 9 horas, para deixar o tempo de comprar as entradas com a ajuda do nosso guia e também com a ideia de escolher uma boa ubicação e de participar nesse evento imperdível. No dia 4 de manhã, fazemos uma visita guiada da cidade de Verona, passando pelo centro, essa área da feira de lembranças de objetos típicos da cidade, perto a uma quadra do famoso balcão de Julieta, que também vamos à visita. Depois de Verona, seguimos para o Lago di Sei, o segundo e menor por tamanho dos 5 lagos que visitamos, totalmente na região Lombardia, entre as províncias de Brescia e Bergamo, justo nos pés dos pré-Alpes. É um lugar muito interessante, muito bonito. Aqui paramos para o almoço livre, uma visita sobre a costa. Voltamos a Milão ao redor das 4h30, 5 da tarde. Essas são fotografias dos hotéis nas 2 tipologias que utilizamos, em Como Bergamo 4 estrelas, em Verona 3 estrelas, que está justo a uma quadra da Arena.
pacote luxo incomum, um hotel de 4 estrelas, mas sobre o lago. Então, abrindo aquela janela, já tem uma vista perfeita num quarto deluxe sobre o lago. Em Bergamo é o mesmo do pacote Comfort, mas a categoria do quarto é superior. Em Verona, utilizamos o maravilhoso e famosíssimo hotel de 5 estrelas chamado Due Torri. É disponível com saída também em português o Tour da Ligúria, um tour que é menos itinerante do Tour dos Lagos, porque dormimos 3 noites na mesma localidade, Gênova, que é a capital da Ligúria, que se encontra exatamente no meio da região e é perfeita para fazer todas as excursões diárias, dia a dia. É um tour que opera o ano inteiro, com a única diferença, não funciona entre novembro e março os barcos que operam pelo cruzeiro das Cinque Terre. Isso pode passar também durante a temporada alta. Em caso de chuva, ou especialmente em caso de vento, os barcos não podem operar na costa. Então, se faz exatamente aquilo que se faria durante a temporada baixa. Um itinerário combinado entre ônibus ou minivan, dependendo do número dos participantes, mais trem local, com possibilidade igualmente de visitar todos os mesmos lugares. A degustação de comida que se faz na Ligúria, a degustação de um produto típico de Gênova e do interior, que é a focaccia, que é como um pão salgado feito com sal, azeite, e que, trabalhado especialmente, muito popular nessa zona, uma focaccia com queijo ou uma focaccia com cebola. Então, nosso primeiro dia começa a 150 quilômetros ao sul de Milão, onde, claro, começa o tour, em Gênova. Esse é o maior porto do Mediterrâneo, um dos maiores portos europeus e o maior em absoluto na Itália. Uma cidade onde daqui saíram a maioria dos imigrantes italianos para a Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, no primeiro momento, depois Estados Unidos, Canadá, até Austrália. Visitamos com guia o centro da cidade de Gênova, que tem um dos maiores cascos antigos medievais da Europa, e depois uma tarde completa livre para visitar, por exemplo, o Aquário, o segundo maior da Europa, a zona do Porto Antigo, um dos muitos museus, o Museu de Palazzo Bianco, de Palazzo Rosso, ou o Museu do Mar com a história da imigração que tem a cidade. No dia 2, não fazemos muitos quilômetros, vamos 30 quilômetros ao leste de Gênova, visitando primeiro o Rapallo, onde se faz a degustação de focaccia com queijo. Depois seguimos para Portofino. Quando tivermos um grupo muito pequeno, 4, 5, 6 pessoas, você pode chegar de Santa Margherita a Portofino por 3 quilômetros com um caminho panorâmico sobre a costa maravilhosa. Ao tivermos mais de 8 pessoas, vamos fazer uma excursão de barco. É um barco que demora 15 minutos, uma vista igualmente muito bonita, com possibilidade de entrar de barco dentro do porto da aldeia de Portofino, na antiga aldeia de pescadores, hoje símbolo absoluto de luxo. Embora muitos pensem que Portofino, se acha que Portofino seja um lugar de praia, Portofino não tem praia, é um lugar de bons restaurantes, grandes hotéis de 5 estrelas, boutique de luxo, Louis Vuitton, Gucci, Prada, mas não tem muitos donos. Depois vamos para uma cidade famosíssima da costa, chamada do Tigullio, o lugar de Santa Margherita Ligure. É o lugar onde fazemos também o almoço do dia 2, voltando de novo para Gênova, com roteiro panorâmico sobre a costa pelos 30 quilômetros. No dia 3, começamos a visita da Cinque Terre, entrando por aquela que se chama a Porta das Cinque Terre, embora não seja parte delas. Se chama Porto Venere. Aqui temos uma maravilhosa vista da Bahia com a igreja românica de São Pedro, e justo lá, ao redor da igreja de São Pedro, passa e parte o cruzeiro de 1h30 pelas Cinque Terre. Claro que não se pode visitar todas as 5 aldeias, se precisariam 2 ou 3 dias, mas o barco passa em frente das pessoas e tirarem fotografias de cada um dos lugares e de ter uma boa visão das características de cada lugarzinho. Nós paramos somente em Vernazza, essa foto, que é provavelmente o mais bonito, mais pitoresco, mais emblemático, e Monterosso, que é o maior lugar ideal para fazer um longo passeio, banhar-se na praia
na época do verão, e almoçar. No último dia, vamos para a costa oeste da Ligúria, para Borgo, substituem, a partir do ano 2021, outra cidade da Ligúria muito conhecida, também fora da Itália, a cidade de Sanremo. Na Itália é famosa pelo seu casino, pelas flores e, sobretudo, pelo Festival da Música Italiana. Mas como houve um tremendo acidente 2 anos atrás, a caída de uma ponte, de um viaduto entre Gênova e Sanremo, que foi demolido e reconstruído da nada, justo estreou de novo há 2 meses, estão fazendo as empresas da gestão das autoestradas muitos controles sobre todos os outros viadutos e túneis da região. Então, um lindo passeio de 2 horas entre Gênova e Sanremo, hoje é um passeio muito longo, onde se demoraria mais tempo a bordo do ônibus que visitando a aldeia. Então, escolhemos promocionar mais a costa oeste, no caminho para Sanremo, mas muito mais perto da cidade de Gênova. Visitamos, então, a aldeia medieval, essa porta-arco de entrada do seu centro histórico de Finalborgo, e a aldeia na costa de Laigueglia. Os 2 lugares são parte de um clube italiano chamado Clube dos Borgos Mais Belos da Itália. Ou seja, é um clube onde, para poder ser admitido, significa ser uma aldeia que não supera uma certa quantidade de habitantes e deve ter uma atenção muito alta na atenção para o cliente e, sobretudo, para como arruma as estradas, os serviços. E as 2 aldeias, por razões distintas, uma mais marítima, a outra mais arquitetura medievais, contam com este clube. Em Gênova, utilizamos pelas 3 noites um hotel num pacote Comfort de 4 estrelas da cadena Best Western e um muito bom 5 estrelas Grand Hotel Savoia perto do porto para o pacote luxo. Os tours dos lagos se pode combinar com o tour da Ligúria para fazer um circuito completo e combinado de 7 dias e 6 noites, disponível também em português. Como disponível em português é também o tour das Dolomitas, um circuito para as pessoas que gostam da natureza, da tranquilidade e de encontrar lugares realmente maravilhosos, longe do trânsito e do caos das grandes cidades. As Dolomitas são uma pequena porção dos Alpes, na fronteira entre a Itália e a Áustria, mas ocupam somente território italiano. O nosso circuito opera somente na temporada alta, entre abril e outubro, porque no fim de outubro e até o fim de março, nas Dolomitas, é muito provável ter neve. Então, com a neve, o lugar se transforma em um enorme espaço para esquiadores. Muitos dos caminhos mais bonitos fecham, então já é um turismo de esporte, um turismo de esqui, já não é um turismo de passeios de natureza, com poucas possibilidades de conhecer as aldeias. Aqui, a degustação que vamos propor nesse tour é de maçãs vermelha e verde, que é uma das maiores produções, junto com o vinho branco frutado das Dolomitas, mais o speck. O speck é como um presunto típico da montanha, cortado finito de porco, e usado na Itália, geralmente, junto com a pizza, com a crema e tomate, mas aqui vamos comê-lo em cima de um pão negro integral. Dormimos 2 noites em Cortina, que é provavelmente a localidade de montanha mais famosa da Itália, e uma noite na preciosa cidade de Bolzano, uma cidade bilíngue, alemão e italiano. O tour começa em Milão e vai em seguida para Verona. Já se entende que as pessoas que estão tomando o tour dos lagos podem escolher se seguir para as Dolomitas. Basicamente, quem faz Lagos se junta com quem faz as Dolomitas durante a visita guiada de Verona. Depois, quem só quer fazer Lagos volta para Milão, e quem faz Lagos e Dolomitas ou somente Dolomitas, depois de Verona, depois do almoço livre, já começa a saída para a montanha. Uma primeira parada numa aldeia muito bonita, uma vale chamada Val de Fassa, a aldeia Canazzei, lugar ideal para experimentar uma torta, um bolo característico dessa zona, o strudel feito de maçã,
ou a Sachertorte, chocolate e uma marmelada no interior, que é típico da Áustria e Innsbruck, especialmente, e dessa região. Seguimos passando por estradas como esta, o Passo Jal, 2.200 metros, esse é o caminho que leva até Cortina. E Cortina é uma aldeia de menos de 10.000 pessoas, mas com uma quantidade enorme de casas de férias, de verão e hotéis de vários níveis. Aqui vemos uma fotografia com a torre da igreja principal na estrada de pedestre da aldeia. Ao dia 2, vamos começar a nossa excursão para o Lago de Misurina, um dos lagos alpinos mais bonitos e famosos, que se encontra justo nos pés das Três Cime de Lavaredo, uma das montanhas mais emblemáticas dos Alpes, amadas pelos alpinistas e excursionistas. Aqui está um pouco tapada pelas nuvens. Seguimos nos vales bilíngue e trilíngue da Valpusteria e Valbadia, onde aqui as pessoas dominam o alemão como primeira língua, o dialeto local ladino como segunda, o italiano somente como terceira. Já se nota o estilo da arquitetura muito mais parecido com Suíça, Alemanha, e neste caso especialmente a Áustria, que fica a poucos quilômetros de distância. Chegamos novamente a 2.000 metros no Passo Falzari, o último passo depois de voltar e chegarmos novamente para Cortina, onde ter uma parte da tarde livre para passear no centro de pedestre Corso Itália, via Roma, onde se encontra também a cooperativa, um shopping de 6 andares, que vende de tudo, que tem relação com a montanha, dos livros, artesania, de objetos, até equipagem para montanha. No dia 3, através desse caminho escavado dentro da montanha, entre o Passo Gardena e Sella, chegamos ao Lago Carezza, um dos lagos mais pitorescos, aqui com uma cor da água que muda muito dependendo da ubicação do sol, das nuvens cada dia. E finalmente chegamos numa linda cidade termal de origem austríaca, que é Mirano, para termos o nosso almoço livre. Acabamos o dia onde dormimos em Bolzano, a maior cidade bilíngue alemão-italiana. Aqui temos uma fotografia com a praça principal, Piazza Walter, um monumento dedicado a um poeta de língua alemã, Walter von Vongelweid, de época medieval, que indica muito qual é o sentimento cultural da área. Aqui temos uma linda imagem da Catedral de Bolzano. No último dia, antes de voltarmos para Milão, passamos pela Estrada do Vinho, chamada Weinstraße, passando por lindos passeios e parando em Tremeno para ter a possibilidade de fazer uma degustação, também de visitar a aldeia. E, por último, visitamos a maior cidade totalmente italiana, de cultura e história italiana, que se chama Trento. Depois, regressamos novamente para Milão. Tipologia dos hotéis nos 2 pacotes. No pacote Comfort, temos um hotel de 3 estrelas Superiors em Cortina, um típico hotel de montanha familiar, com todas as decorações internas dos quartos feitos em madeira, e cada quarto tem uma balcão com vista às montanhas. Em Bolzano, dormimos no pleno centro da cidade, num hotel de 4 estrelas. No pacote luxo em Cortina, sempre no centro da cidade, 4 estrelas com um quarto deluxe. Em Bolzano, 4 estrelas superior e um quarto bem grande, de tipologia standard. Como dizia, o tour pode se combinar com os lagos para um circuito completo de 7 dias e 6 noites em total, e está disponível em português. Vamos agora para o sul da França, a Costa Azul francesa, usando Niça, que está a 300 quilômetros ao sul-oeste de Milão, um tour que opera todo o ano. Niça é o nosso ponto de referência pelas 3 noites, porque aqui sempre dormimos, e usamos a base para fazer as nossas excursões. Não temos uma degustação de comida francesa típica, mas já que estamos perto de Grasse, vamos a visitar a fábrica de perfume Fragonard, uma das mais antigas e famosas do mundo. Aqui um guia em espanhol, ou, dependendo da quantidade de pessoas participando no grupo, pode ser também em português, explicará o porquê a produção do perfume começou aqui, qual é a forma para fazê-lo no passado e para fazê-lo hoje mesmo. Na nossa saída de Milão, passamos pela costa da Ligúria, onde encontramos com as pessoas que estão acabando o tour da Ligúria, e como no caso dos lagos e as Dolomitas, eles têm a possibilidade de voltar direto para Milão,
ou de seguir com o resto das pessoas que vão para a Costa Azul, justo para Mônaco. Fazemos um roteiro que segue o roteiro exato, em parte, onde seja possível, da Fórmula 1. Aqui se corre o famoso Grande Prêmio de Mônaco todos os anos em maio, e depois seguimos na parte alta da cidade, onde temos vista da chamada Rocca, onde está o Palácio Grimaldi, onde mora o príncipe Alberto, com a sua família, com vista sobre os bairros novos, como esse, La Ville Condamine, onde moram os famosos jogadores de futebol, de tênis e pilotos de Fórmula 1. Por último, chegamos em Niça, onde dormimos 3 noites. Os 2 hotéis se encontram aqui perto da Promenade des Anglais. Um dos 2 no pacote luxo está na Promenade des Anglais, com vista maravilhosa sobre a costa. A Promenade des Anglais é esse caminho longo, muito longo, que vai do aeroporto, o terceiro maior do país, até o centro da cidade, Place Masséna, na zona dos hotéis, com todos o comércio e os restaurantes. Ao dia 2, saímos para Saint-Tropez, famosa localidade turística dos atores dos anos 50 e 60. Brigitte Bardot ainda tem uma vila lá nessa zona. Aqui temos tempo livre para visita, almoço livre. Depois seguimos pela costa chamada Corniche d'Or até Saint-Raphaël, outra localidade muito bonita sobre a costa, onde a cor da pedra é esse tipo vermelha pela presença do mineral, que é característica também a maior montanha da zona, onde teremos uma vista muito bonita, chamada o Esterel. No dia 3, visitamos a aldeia dos artistas, Saint-Paul-de-Vence, que ainda hoje tem uma quantidade incrível de galerias de arte. Depois seguimos para Grasse, aqui temos uma linda fotografia de campos de lavanda, que é um dos ingredientes maiores na produção dos perfumes de Grasse. Depois da visita da fábrica, almoço livre e visita do centro histórico medieval da cidade. Depois de tarde, seguimos para cá. Aqui se encontra o Palais do Festival, na Croisette, a famosa avenida sobre o mar, onde todos os anos em maio se celebra o Festival do Cinema de Cannes. No dia 4, saímos de Nisa para Es, que é uma bonita aldeia medieval nas alturas de Mônaco. De lá em cima se tem uma vista maravilhosa sobre os edifícios altos, modernos e incríveis de Mônaco, que tem uma diferença enorme com essa pequena e tranquila aldeia perto do mar, mas nas alturas das colinas aqui de Es. Depois entramos de novo em território italiano e paramos em Noli, uma das 5 repúblicas marítimas medievais italianas, uma aldeia onde no verão é possível se banhar na costa, na praia, ou, se não, no resto do ano, passear dentro da muralha medieval, que é muito bonito. Em Niça, utilizamos um hotel de 4 estrelas do grupo francês Mercure, no 5 estrelas Le Negresco, que não é somente um hotel, mas pode se chamar também, definir um museu. É um dos hotéis mais famosos, não somente da Costa Azul, mas da França inteira, porque no seu interior tem exposição de obras de arte de grandes artistas franceses e internacionais. O tour da Costa Azul, como já tratei de explicar, se pode tomar sozinho ou se pode combinar com a Ligúria, para um total, neste caso, de 7 dias e 6 noites. Terminamos a apresentação com o nosso Tour do Piemonte. O Tour do Piemonte é uma região muito bonita entre colina e montanha, não tem mar, não tem praia. A sua capital é Turim. E aqui, nesse circuito que opera o ano inteiro, dormimos 3 noites na sua capital, primeira capital italiana, quando a Itália ainda era um reino, a cidade de Turim. A degustação que vamos propor nesse tour é uma degustação muito enogastronômica, porque se provam produtos à base de trufa, depois explicarei o que é a trufa, e se provará o vinho Barolo, um dos melhores, mais famosos, mais autênticos vinhos produzidos na Itália. Vamos ver em que consiste o tour. Depois da saída de Milão, 150 quilômetros ao sul, se entra na região Piemonte, visitamos uma aldeia de época romana, muito importante, estação termal. Essa fonte que se vê ao fundo da rua, sai água quente a 75 graus, que se usa para tratamentos termais de toda tipologia, especialmente para o cuidado do fígado. A 200 metros de aqui se encontra o escritório principal da Europeana, então essa também é uma homenagem para a origem da nossa empresa. Passando pelas colinas e os vinhedos do Monferrato, se chega por fim, depois do dia 1, na cidade de Turim. Turim, muitas vezes se acha que Turim seja
que Turim é uma cidade industrial. Claro, se aqui a Fiat nasceu, aqui hoje só tem uma gestão principal com os seus escritórios, mas as fábricas estão todas fora de Turim. Hoje existe a Fundação Agnelli, a família do fundador, mas é um museu de obras de arte. Temos em Turim a Mole Antonelliana, esse monumento, símbolo da cidade, onde no interior tem o Museu Nacional do Cinema e um elevador panorâmico que permite, nos dias mais claros, de ver até a ponta do Monte Branco. Tem um castelo de origem medieval aqui no centro da Piazza Castello. O Palácio Real, que foi o último palácio real ocupado pelos reis de Savoia em Turim, antes da passagem de capital da Turim a Florença. E aqui, no fundo, a cúpula da igreja, da Catedral de São João Bautista, onde está guardado a famosa Sábana Santa, o manto sagrado, onde se supôs, segundo a religião cristã, foi guardado depois da sua morte, antes da ressurreição, o corpo de Jesus Cristo no Santo Sepulcro. Mas Turim tem também o segundo maior museu egípcio do mundo, depois daquele do Cairo, porque a sua foi parte da coleção particular da mesma família real Savoia. No mesmo dia 2, subimos até um morro chamado Morro de Superga, justo na periferia de Turim. Além da linda igreja barroca, construída pelo arquiteto do Savoia, o siciliano Filippo Juvara, a fotografia da esquerda, o Morro de Superga tem uma vista maravilhosa sobre o rio que passa dentro da cidade, o Rio Po, o maior rio italiano, sobre os Alpes, no fundo, quando o dia seja bem claro, e especialmente uma capela que lembra um episódio muito triste que aconteceu no ano 1949, quando um avião do clube de futebol de Turino chocou com o ala com o avião contra o teto da Basílica de Superga, e todos os membros do clube, mas as pessoas que estavam a bordo do avião, morreram. Existe uma capela de lembrança onde todos os anos, no mês de maio, ainda se celebra uma messa que tem lembrança de todos os clubes, maiores clubes do futebol do mundo, inclusive os brasileiros. Entramos no dia 2 também no outro Palácio Real, não é aquele da cidade de Turim, mas aquele de Venaria, a 15 quilômetros fora do centro da cidade. Na foto da esquerda, os jogos de águas da fonte no pátio do palácio, e adentro uma maravilhosa vista em mármore branca e vermelha, de uma das passagens principais dentro do castelo. No dia 3, visitamos uma cidade de origem romana e medieval chamada Asti, que é famosa principalmente pelo vinho Asti espumante, mas é também uma linda cidade onde todos os anos, no mês de setembro, se faz um palio, que é uma corrida de cavalos, basicamente igual àquela mais famosa no mundo, talvez, que se faz em Siena e que visitamos durante o nosso circuito da Toscana. No dia 3, passamos pelas Langas, sempre zona de vinhedos e de produção de avelã, que são as duas maiores riquezas da área, juntos com a trufa, que é uma pista de La Morra. E estas são fotos que nos explicam um pouco o que é a trufa. A trufa é um tubérculo, então, da família da batata, que vive alguns centímetros no subsolo, debaixo da terra, numa relação de simbiose com algumas árvores somente, como, por exemplo, o carvalho, e se diferencia entre trufa branca, em italiano tartufo bianco, ou trufa preta, tartufo nero. A branca é aquela que vale mais. Vive e cresce num período muito limitado, o nosso outono e inverno, entre setembro e justo o começo de janeiro. Enquanto a preta vai entre fevereiro e março até todo o verão. Geralmente, os buscadores de trufa no passado iam a buscar usando o olfato dos porcos, que tem um olfato muito bom. O problema é que o porco também gosta demais da trufa, era muito difícil pará-lo depois que ele indicasse o ponto em que a trufa se encontrara. Hoje se usa o cachorro. O cachorro se treina desde que é um cachorrinho pequeno para começar a conhecer o perfume, a forma da trufa, e ele geralmente vai acompanhando o seu proprietário de noite, porque tem uma certa gelosia para os roteiros, e sobretudo porque o valor da trufa é enorme.
uma janta de trufa para 6 pessoas, com 100 gramas aproximadamente de trufa, pode valer 300 euros, 400 em algumas temporadas. Enquanto com a trufa preta vale a 10ª parte. Então, imagine que quem conhece os lugares onde a trufa poderia nascer, ou já em passado nasceram, não quer convidar amigos ou não quer compartilhar essa informação com nenhum outro buscador de trufa. Vamos ver agora o vinho, um bom vinho tinto, a uva da área, a uva Nebbiolo, que se usa para produzir o vinho Nebbiolo Barbaresco e o top, que é o vinho Barolo, que provaremos, experimentaremos nesse tour do Piemonte. No último dia, o dia 4, subimos mais ao norte para a região do Vale da Aosta, uma região completamente de montanha, caracterizada pelo Monte Branco, mas não somente ele, que está na fronteira entre Piemonte, Suíça e França. Nós pararemos em Courmayeur, desculpe, o lugar perfeito para ter uma vista completa do Monte Branco, porque é a última cidade italiana antes de entrar em território francês. Os expertos dizem que, embora a maior porção do Monte Branco esteja em França, a melhor vista se possa justo gozar de Courmayeur. Acabamos a visita em Aosta, que é a cidade mais ao norte da Itália, com os melhores restos romanos conservados. Aqui temos uma vista do Teatro Romano, usados como arena para eventos no verão. Muito bonita esta sensação de ver obras romanas rodadas por neve, de vez em quando, do glaciar do Monte Branco. Utilizamos um hotel de tipologia 4 estrelas no pacote Comfort, chamado Star Hotel, que é uma cadeia muito boa italiana, e um tour de 5 estrelas centralíssimo, chamado Grand Hotel City, para o pacote luxo. Operando o ano inteiro, o tour do Piemonte pode se combinar com o tour da Ligúria para um tour completo de 7 dias e 6 noites. Então, acabamos aqui com os nossos tours regulares e falamos dos tours especiais. Falamos de 6 tours, na realidade seriam 3 programas. O que é que significa tour especial? É um roteiro que opera somente numa determinada data de ano em relação com um evento que acontece na Itália ou na Costa Azul francesa. Falamos 6 porque, na realidade, todos esses tours saem de Milão, mas podem começar de Roma com trem de alta velocidade Roma-Milão, mas pernoite no hotel onde o roteiro começa ao dia seguinte, e trem de alta velocidade de regresso para voltar a Roma, com possibilidade também de escolher de ficar em Milão. Nesse caso, vai ser descontado o trem de retorno para Roma. Onde é que vão esses roteiros? O tema específico é o Carnaval francês da Costa Azul, não é como o Carnaval do Brasil, mas um carnaval também muito importante no panorama francês e europeu. Um roteiro enogastronômico que opera 2 vezes por ano, em março ou em novembro, para podê-lo combinar com a degustação da trufa branca em novembro ou negra em março. As feiras do Natal, as famosas feiras que tem em toda a Europa do Norte, já há vários anos também se fazem na Itália. Visitas, pernoite com café de manhã, degustações, almoços e algum jantar também, somente no roteiro enogastronômico. Vamos ver um pouco como ele. São 2 noites de Turim, com visitas principalmente culturais, então visita do centro da cidade, visita do Morro de Superga com a capela dos jogadores que morreram no acidente do avião em 1949, jogador de futebol do Torino, o Morro de Superga com a sua vista às montanhas dos Alpes, e a mesma Basílica de Superga, o Palácio Real de Venaria com audioguias em espanhol, inglês ou italiano, 2 noites de pernoite em Parma, com degustações, 2 noites de pernoite em Bolonha e 1 noite de pernoite em Milão. Então, temos um almoço em Alba, nas Langas, antes de deixar Piemonte para provar finalmente a famosa trufa, o tartufo. 2 almoços em Parma, um jantar de despedida em Bolonha com comida típica, uma visita a uma cantina no Piemonte com degustação de vinho, uma visita a uma fábrica de presunto Parma, em Parma,
uma visita a um produtor de queijo parmesão perto de Parma e uma visita a um produtor de vinagre balsâmico perto de Modena. Então, por último, chegamos em Milão fazendo um clássico aperitivo italiano. Então, uma bebida alcoólica, uma copa, um vaso de cerveja, um vinho, acompanhado por tudo aquilo que oferece o típico bar italiano. Pizza, batatas fritas, risoto, pasta, verduras grelhadas e tudo aquilo que nós geralmente chamamos o apericena. Ou seja, começamos com um aperitivo e terminamos com uma janta. Vamos ver agora um tour da Ligúria e da Costa Azul. É um tour principalmente de natureza, de cultura e história, dormindo 3 noites em Gênova, 3 noites em Nissa, fazendo basicamente aquilo que nós propomos já em regular no tour da Ligúria e da Costa Azul, com a diferença que na parte da França, na parte de Nissa, temos entrada reservadas, com assento reservados para assistir às Batalhas das Flores, o corso iluminado, praticamente toda a costa da Promenade des Anglais iluminada de noite, e o desfile dos frutos de ouro na cidade de Menton, no caminho de retorno para Milão. A importância de ter um ticket de entrada significa ter um assento reservado. Especialmente nesse momento tão complicado do Covid, ter um assento reservado significa ter também uma distância adapta do vizinho, das outras pessoas que participam, e além disso, permite ficar minutos, horas, para assistir todo o espetáculo sem se cansar ou sem estar de pé, como para todos aqueles que não têm a entrada. Vamos agora ao tour especial Natal, com a visita das regiões Vêneto e Trentino, 3 noites de pernoite em Verona, 3 noites em Bolzano, que são cidades que nós já visitamos, Verona no tour dos Lagos ou das Dolomitas, e Bolzano no tour das Dolomitas, ambos saindo de Milão. Então, visitamos o Lago de Garda, visitamos Verona, Vicenza, Pádua, vamos a Venezia, mais cômodo de trem, ida e volta, 1 hora saindo de Verona, tendo uma visita guiada da cidade, usando também o Vaporetto. Depois vamos para Bolzano, visitamos todas as feiras de Natal em Merano, Vipiteno, aqui na Áustria, em Innsbruck. E por último, visitamos Trento antes de voltar para Milão. Sendo saídas em dezembro, tem muitas boas possibilidades que esse roteiro permita ver até a neve. Vamos agora ver aquela que é a temporada baixa de 2020. Claro que a temporada alta em 2020 nem podeu começar, pela razão do coronavírus que todo mundo sabe. Então, botamos muitas saídas também no inverno, esperando, cruzando os dedos que seja melhor. Quase todos os roteiros do norte e do sul terão saídas garantidas, tanto de Milão como de Roma, com os programas já atualizados para o ano 2021, 2022, ou seja, tudo aquilo que foi apresentado nessa capacitação. A única diferença é que, sendo tour regulares em baixa temporada, exatamente como os tours especiais que saem em março, em novembro ou em fevereiro, todos podem ser garantidos com um mínimo de 4 pessoas participando. Vemos aqui nessa imagem quais são os tours que operamos. Basicamente são todos, menos as Dolomitas, por razões de neve, e menos a Sardenha e a Córcega, porque o Mar Bravo no inverno não permite um cruze muito fácil, muito cômodo, e, sobretudo, a Ilha da Sardenha tem muitos lugares fechados, porque vive principalmente de um turismo na temporada fim de primavera, todo o verão, começo do outono. Vamos ver também quais são os serviços pré e pós-tour que podemos propor para os nossos clientes. Claro que quem começa um roteiro pode também precisar do hotel antes ou depois dele, assim que podemos organizar sem problema pernoite no hotel em que começa o circuito, em Milão, em Roma ou em Gênova. Mas se também uma pessoa desejasse deixar o tour, abandonar o tour sem voltar para a cidade, para o destino final, porque quer se encontrar com parentes, porque quer efetuar por sua conta outras visitas ou se juntar com o outro tour, também podemos oferecer basicamente noite pré e pós-tour em todos os hotéis que usamos nos nossos tours e outros também parecidos.
Podemos efetuar traslados privativos dos maiores aeroportos, portos e estações, com motorista falando italiano, também com carregador de bagagem ou motorista falando português com um suplemento. Podemos organizar qualquer tipo de excursão em privativo ou em regular em todas as maiores cidades italianas, Roma, Milão, Veneza, museus, dos parques arqueológicos, dos eventos que ocupam cada um dos nossos tours, mas não somente eles. Podemos também organizar entradas para quem desejaria, no segundo momento, não conosco, mas por sua conta, visitar, por exemplo, Pompeio Herculano, perto da Costa Amalfitana, ou Parque Arqueológico dos Templos na Sicília, ou Galeria dos Uffizi Academia, em Florença, etc. Tudo aquilo de que falamos agora nessa apresentação, já como se explicou no começo, pode ser feito em forma privada, com um mínimo de 4 pessoas participando, e somente com um suplemento mais de 10% sobre o preço publicado. Mas também todos esses itinerários podem ser uma ideia para fazer realmente um tour completo à medida, para um grupo de amigos, para uma escola, uma peregrinação, um grupo familiar. Vocês escolhem as datas em que viajar, vocês escolhem quais lugares visitar, que tipologia de hotéis, casas rurais, agriturismo, casas particulares, hotéis de 3, 4, 5 estrelas, luxo, a tipologia do serviço, minivan, ônibus, carro privativo, ônibus maior, visita guiada, quando e onde, e nós prepararemos, arrumamos tudo isso para você. Acaba a nossa apresentação. Obrigado por participar e por compartilhar conosco todas as informações sobre os tours de Europeando. Vocês podem ver tudo e demais na nossa página web do europeando.it, mas pode encontrar também Europeando nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube e Pinterest. Então, muito obrigado e até a próxima.